Boa noite, pessoal. Estou vendo gente animada aqui, bastante gente entrando já, coisa boa. Deixa eu achar aqui só. Cadê o Johnny? Boa noite, Dulce, boa noite, Fabi, Leandro, boa noite, Cléo, boa noite a todos, que bom vocês aqui. Boa noite, Anne. Eba! Vamos só esperar um pouquinho, pessoal, só o Johnny entrar aqui com a gente. E aí, como é que tá aí na região de vocês? Ó, aqui em Curitiba tá friozinho, pessoal. Quer dizer, hoje não tá tão frio. Esses dias estava um pouco mais. Ai, ai. Mas bora lá se esquentar. Cadê o... Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o Johnny. Peraí, deixa eu tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Tá friozinho. Rio de Janeiro tá frio também? Nossa! Esse ano o inverno veio forte. Boa noite, Casa de Beta. Vamos ver. Cadê ele? Será que agora vai dar certo? Ué. Rio de Janeiro é uma friaca de verdade. Ai, ai, sim. Vamos ver se agora dá. Ué, que estranho. Vou tentar te convidar de novo, peraí. Cancelar, convidar. Vamos ver se agora vai. Aceitar. Gente, por que será que não tá indo? Ué, peraí. Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora dá. Aê, acho que agora vai dar certo. Agora foi. Oi, agora deu. Tudo E bem? você? Oiê, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo, não tô te vendo. Eu tô te vendo. Bom, vamos conversando. Assim, eu acho que meu celular que tá dá umas bugadas às vezes. Peraí. Acho que se eu virar o vídeo, não. Mas tá ouvindo, né? Sim. Ah, Alguém então tá. beleza. Vocês, quem tá assistindo, tá vendo nós dois aí ou não? O Comenta, por pessoal favor. comenta aí com a gente. Vocês conseguem ver nós dois? Conseguem ver só eu, só o Johnny? Como que tá a visualização para vocês? Sim, os dois? Ou sim, só um? Conseguem ver nós dois, pessoal? É você, Marina, que não tá vendo só. Todo mundo tá vendo os dois. Meu Deus, só eu que não tô vendo você? Você tá pelo computador? Eu acho que é meu celular que não tá legal. Bom, mas vamos conversando, que eu sei que na hora que eu vou passar pro notebook aí eu consigo ver. É só na hora da live. Consegue me ver? Perfeito. Perfeito Tá. e claro. Bora lá então, vamos seguindo. Muito frio aí em São Paulo também? Tá um pouquinho, viu, Marina? Tá um É. pouquinho. Ai, ai. Frio bravo. Ai, ai. Pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente. O Johnny, como sempre, parceiro das lives. E cada vez a gente vai tendo ideias diferentes, isso que está sendo bem legal, né? Verdade. Essa semana a gente estava conversando, né, tentando na hora da escolha do tema, a gente pensou bastante e uma sugestão que ele deu eu achei bem interessante,
um tema que é super delicado, né? Até comentei, mas está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente se refere a cuidador, vai além do cuidador profissional, né? Tem o cuidador, a participação do cuidador profissional, mas a gente vê várias outros cuidadores, né? O cuidar que está envolvido. Então, envolve os cuidadores familiares, envolve também as mães cuidadoras, né? As mães de crianças especiais. Então, são pessoas que acabam, muitas vezes, se anulando em prol do cuidado, né? Do outro. E, assim, a gente pode até achar uma coisa, a sociedade pode até dizer que é uma coisa linda, né? Uma coisa bonita, mas ninguém fala sobre a exaustão e até sobre a solidão de vivenciar esse papel, né, Johnny? Verdade. Então, eu queria até abrir pegar um gancho no que você está falando. Nós até comentamos, né? Para nós falarmos um pouco, principalmente das pessoas, dos cuidadores que cuidam de pessoas com demência, mas especificamente a pessoa que cuida de um paciente com Alzheimer. O que, o que acomete num cuidador que cuida de uma pessoa que está na condição do Alzheimer? Quais são os conflitos, quais são os problemas internos que muitos não conseguem externar, não conseguem falar, e isso só vai atrofiando aquela pessoa, atrofiando, atrofiando, e a pessoa fica dentro de um cárcere mental ali, e ela vai adoecendo. Por isso que é importante a gente abrir live, abordando esses tipos de assunto, que é muito corriqueiro, é muito importante. É importante a gente conversar com amigos, com pessoas que são da área, para a gente poder conseguir, muitas vezes, sair dessa prisão mental, porque uma das coisas que acontece com quem cuida de. A minha paciente tem Alzheimer, eu estou 5 anos cuidando dela. E o que acontece? O isolamento social, ele acaba acontecendo. Aham. Ele acaba acontecendo porque a família, ela já não quer levar o paciente, já não quer levar aquele ente querido em determinados lugares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você já aborda esse tema mais profundo, tá, Marina? Uhum. O que acontece? Eu viajava muito com a minha patroa para fora. Devido Aham. a a inclinação, a progressão da doença, já tá difícil dela conviver com os genros. Ai, Johnny, minha mãe tá estranhando o meu marido, então tá difícil. Aí já começa a ter aquele isolamento social. Aí Uhum. quando eu me vejo que eu tô muito preso com ela assim, para que eu não fique doente, porque a gente tem que se conhecer. Opa, eu graças a Deus eu dirijo também e eu coloco ela dentro do carro e saio pro mundo. Vou pro shopping, vou pro parque. Esse dia eu estava lá no Parque do Ibirapuera com ela. Ai, que Ver legal. gente, vendo pessoas para sair desse isolamento social, porque querendo ou não, são 12 horas ali, às vezes 24 horas. Então nós precisamos, é para a saúde mental dela, mas é para a minha também, porque como que eu vou cuidar dela se eu não estiver bem mentalmente? Exatamente. Exatamente. Sobre isso. Então, é, é, você comentando do Alzheimer, assim, me veio em mente, por exemplo, como o Alzheimer no estágio 2, né, como a gente já comentou na live anterior, no estágio 2 a pessoa, o idoso, ele começa a ter a demência, né? Então, ele já, porque na verdade o Alzheimer já é uma demência mais acelerada, né? Então, como a demência acelerada já é do Alzheimer, a gente, eu acho que o que também dá o primeiro impacto, eu vejo que o que dá um primeiro impacto maior nos cuidadores é justamente a perceber que esses idosos já não estão dentro da realidade, né? Então eu vejo que inicialmente assim o cuidador, principalmente o cuidador que acompanhou esse idoso no estágio, desde o estágio 1, quando chega no estágio 2, esse cuidador ele fica inicialmente esgotado,
porque ele não estava preparado psicologicamente para ver se Exatamente. tendo perda de memória tão rápida. Então eu vejo que o cuidador, às vezes ele, no caso do Alzheimer, o maior fator de estresse do cuidador é perceber essa mudança de comportamento muito brusca, né, do idoso. Brusca, digo assim, o cuidador ele costuma permanecer com o idoso até os últimos dias, né? Então, quando a família contrata o cuidador, em questão de alguns anos, vamos supor, uns 2 anos, o idoso já começa a apresentar essas alterações de comportamento. Só que aí, para o cuidador entender que esse idoso já não é aquele idoso que ele iniciou, aí eu vejo que o cuidador sofre um estresse muito grande, né? Assim, dessa mudança de comportamento do idoso, né? Digo, Tá me essa vendo mudança. já? Não! Meu Ai, meu Deus. celular deu uma bugada aqui. Mas você tá me vendo ou apagou? Tô te vendo. Ah, então beleza. Então, assim, eu vejo que para o cuidador acaba sendo exaustivo essa mudança de comportamento do idoso, porque daí ele não reconhece mais, já não reconhece mais o ambiente, tem as mudanças de humor, tem a questão da irritabilidade, de não querer tomar banho, de não obedecer o comando do cuidador mais, não ter comunicação, a repetição de assuntos, né? Eu vejo que acaba sendo extremamente desgastante para o cuidador. E isso tudo faz com que o cuidador também se isole da sociedade enquanto ele está com esse idoso. Porque aí ele que tem que entrar no mundo do idoso, entende? Então ele acaba saindo do mundo real também em alguns momentos, né? Para se adaptar à realidade do idoso. Tá ouvindo? Exato. Tô ouvindo. Marina, só vou pedir para você ir um pouquinho para trás, porque você tá ficando só a metade do rosto na câmera. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? E agora? Agora tá perfeito. Tá. Agora tá ótimo. Ai, gente, não sei o que acontece com o meu celular aqui. De repente Bugou. você apertou sem querer a câmera, você vê a câmera, se não tá com risco na câmera, no Ai, desenho da câmera, vê se você sem querer você não bloqueou. aham. Ah, não, mas vocês estão conseguindo me ver? Sim. Ah, então beleza. Depois eu dou uma editada na hora de colocar, de postar, daí eu dou uma editadinha legal. Ah, perfeito, tá ótimo. Perfeito. En- Então, eu vejo que o que acaba acontecendo, que esgota mais os cuidadores, é isso, essa mudança da percepção da realidade, né? Que é um dia ele está conversando com o idoso reconhece quem ele é, de repente o idoso já não reconhece mais, de repente o idoso já tem essas alternâncias de humor, já não quer tomar banho, já se irrita com tudo. Então eu vejo que esse momento é o momento que o cuidador mais se esgota, né? Exatamente. E é muito importante o cuidador entender isso e buscar ajuda. Se ele Uhum. não está conseguindo lidar com essa situação, ele tem que buscar ajuda, porque se ele não buscar ajuda, ele vai ficar doente. E Sim, ele vai acabar saindo do trabalho, vamos se dizer assim, de uma maneira que não é boa, de uma maneira ruim. De repente até estressado com quem contratou, no caso de um cuidador profissional, porque sim, não soube lidar com aquela situação, sim. entende? E uma coisa que é importante falar é o seguinte, que tudo isso é muito difícil, é muito complexo, é muito difícil. Eu cuido de idosos já tem mais de uma década e a maioria deles foram pacientes com Alzheimer, A a maioria maioria. deles. Então, você tem você tem um compromisso com você de se comunicar com alguém que é da área. Eu vou repetir isso várias vezes, porque isso é uma saída Uhum. importantíssima. E quando você consegue sair dessa situação, ou seja, você consegue ver uma luz lá no fim do túnel. E quando, claro, problema sempre vai ter. Você vai sempre se deparar com situações adversas e você vai ter que resolvê-las. Mas você tem que ter as armas para conseguir resolvê-las. Senão você vai adoecer. E quando você consegue sair dessa situação, Marina,
você pode ajudar outras pessoas que se encontram nessa situação. Você pode servir de ponte para essa pessoa. Ó, vem por aqui, porque eu passei por isso, eu posso te ajudar. Vem comigo que eu consigo te ajudar. E Uhum, que eu estava comentando com você hoje de manhã, ou agora há pouco, é impressionante, mas o ser humano, infelizmente e felizmente, o ser humano, ele só aprende na dor. Ele é forjado na dor. Quando ele passa por situações extremas e consegue sair e consegue lidar com elas, ele fica melhor. Ele tem mais pujança, mais, ou seja, mais resiliência, mais força. Ele consegue passar por esse obstáculo e o mais importante de tudo é ajudar quem está nessa mesma estrada da vida com eles. Ou seja, no meu caso, no seu caso como fisioterapeuta, você também cuida, entende? É a mesma coisa. O fisioterapeuta acaba ajudando o cuidador quando entende. Aqui está o labirinto do Alzheimer, uhum, isolamento social que o cuidador passa, é, estresse, conflitos mentais, uhum, sabe? Nervoso, raiva, porque somos seres humanos, a gente fica nervoso. A gente não pode esconder que a gente está assim, a gente não pode achar, ah, está tudo bem sempre. Não, eu não estou bem, eu preciso melhorar, entende? E a gente entendendo todo esse contexto, a gente consegue, o mais importante de tudo, é ajudar as pessoas, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um cuidador, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. Você consegue sentar, conversar com ele, mas ele tem que se abrir para isso. Ele tem que se abrir para isso e ele tem que o mais uma das coisas importantíssimas é você ter o autoconhecimento sobre você, Johnny, sobre você, Marina, sobre você, tipo, quem sou eu? Até que ponto eu consigo, eu posso chegar? Você tem que se identificar, você tem que saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você tem que saber até onde é seu limite. Agora, se você não sabe, se você não consegue se localizar no GPS da vida, vamos dizer assim, você não vai conseguir pedir ajuda. Você está se afogando lá. Ai, meu Deus, se você tem que pedir, me joga uma boia, alguém pula aqui para me salvar. Você tem que externar o que está acontecendo, porque ninguém vai conseguir te salvar se a pessoa não sabe o que está ocorrendo com você. ah, exatamente. Isso de salvar, aí entra aquela questão que é o que é muito comum para nós, profissionais de saúde, que é a vivência da síndrome do salvador, da salvadora, né? Então, a gente tem muito forte isso, porque a gente entende que como a gente tem o conhecimento técnico, então a gente vai salvar aquele idoso, né? A gente vai salvar, vai salvar ele, né? Vai fazer ele viver eternamente. Não é assim. Então, apesar de todo o preparo que a gente busca, apesar de todo o conhecimento que a gente busca, a gente não é salvador. A gente não é salvador. E outra, como que a gente vai salvar o outro se a gente não se salvar primeiro, Exato. né? Quando você Então, está no avião, quando você está no avião, um exemplo sobre isso que você está falando, e o avião despressuriza. A primeira coisa que falam lá na cabine é para você colocar as máscaras em você primeiro e depois você colocar em quem está do lado. Ou exatamente. seja, como você vai ajudar o outro se você está perdendo o ar? Você tem que primeiro colocar em você, entender o que está pegando, aí você vai e ajuda o próximo. Fazer o quê? A vida é essa. É isso, é Aham, assim que funciona. aham, sim, É sim. isso. E isso de se salvar, eu vejo que muitas vezes as cuidadoras acabam se anulando. Porque além da questão da profissão, cuidador, né, cuidador, mas todos nós, né, eu na fisioterapia também, a gente tem essa coisa do querer salvar e tal, por sermos da área da saúde. Então, mas mesmo além do ser da área da saúde e querer ser salvador por ser da área da saúde, eu vejo que as cuidadoras têm essa questão do salvar e do se anular por carregarem essa questão cultural do ser mulher também que o ser mulher é você se anular em função do outro.
né? É você cuidar porque é simplesmente um dom feminino que você herdou. Então, se é um dom feminino, então é tipo o mínimo que você deve fazer, né? É se sacrificar pelo outro como um dom. Só que não é bem assim. Então, é, tanto que eu vi uma frase que eu vi pela psicanálise, se eu não me engano, dizia o seguinte, que quem cuida do outro, na verdade, muitas vezes foi quem não teve cuidado, quem teve que aprender a se cuidar sozinho, né? Então, aí vem aquela questão, quem cuida do cuidador? Quem cuida da mulher que cuida, né? Principalmente da cuidadora, da mulher que aprendeu a se anular como cuidadora e aprendeu a se anular porque a sociedade ensina que mulher tem que se anular mesmo, que não faz mais do que a obrigação, né? Então, quem são essas mulheres cuidadoras? Quem são elas? Quem Sim, são os homens cuidadores também? Tirando o papel cuidador, quem é? Quem são? Além do papel, né? E exato. isso vale também, principalmente para as mães atípicas, né? Para as mães de crianças especiais. Essas mães são mulheres que se anulam totalmente. São mulheres que, inclusive, a sociedade condena quando decide viver. Se uma mãe de uma criança com alguma, né, uma criança especial, se uma mãe especial de repente decide ter um relacionamento ou viver a própria vida ou tentar dividir essa função com o pai ou com outros familiares, essa mãe é julgada, né? Como uma mãe que não está cuidando direito, porque ela está querendo ter um tempo para ela. Então, mesma coisa vale para a maioria das mulheres cuidadoras, tanto as cuidadoras profissionais, como as cuidadoras, as filhas cuidadoras, como a Fábio que está aqui com a gente, né? A Fábio que entrou. A história dela, nossa, é muito linda, né? Inclusive, se ela quiser dar um oi aí pra gente, contar um pouquinho, ela é Seria uma ótimo. que é filha cuidadora, né? Então, esses dias ela estava me contando que ela precisou largar o emprego para cuidar da mãe. Então, ela é uma das mulheres cuidadoras que acabaram assumindo esse papel dentro da família, né? Cuidadoras familiares. Então, ela, Sim, além de assumir esse papel do cuidado, não recebe para isso. Né? Então, o que é mais pesado ainda, porque ela acaba se anulando totalmente. Que horas que essa mulher vai pensar nela? Que horas que essa mulher vai ter uma vida social, né? Que não seja cuidando do outro. Então, como separar a vida da cuidadora da vida pessoal, né? E o que que essa mulher faz por ela mesma, além de cuidar, né? O que que ela gosta de fazer por ela? Quem ela é, além, tirando esse uau, papel de cuidadora, quem elas são? Quem são exato. essas, né? Marina, eu ouvi uma pessoa dizendo algo que impactou muito para cuidadores que cuidam dos familiares. Nossa, Para o cuidador, quando eu falo cuidadores, eu estou falando de ambos, tá? Mulher e homem, para ficar sim, claro aqui. É assim, ele, essa pessoa, ela disse o seguinte, que quando você entenda bem, tá? Isso é exatamente em cima do contexto que você acabou de dizer. Quando que os cuidadores que cuidam de entes queridos, ou seja, de pessoas da família, eles vão olhar para eles e se cuidar? Porque eles ficam com o tempo todo ali, às vezes são 3 ou 4 irmãos, um irmão mora longe, o outro mora mais próximo, mas o outro também não quer nem saber da família, e por aí vai. Aí fica sempre um com a sobrecarga maior, entende? Aí esse daí é o que fica, que adoece. Então, o conselho que eu dou para quem tem um ente querido, uma mãe com Alzheimer, alguma coisa, faça o seguinte: contrate alguém, converse com seus irmãos. Ah, tá longe, não pode cuidar, tudo bem. Então vamos ajudar financeiramente falando. Oi, amor, minha esposa entrou. Te amo. é legal. Contrate alguém, porque senão você vai adoecer. Porque uma Isso. coisa é você trabalhar, no meu caso, eu trabalho profissionalmente, sou contratado,
por uma família. É diferente e mesmo assim É exaustivo também. é exaustivo, mas tem escalas, é uma coisa profissional, mais profissional, vamos dizer assim. Tem escalas, tem descanso, tem isso, tem aquilo, e mesmo assim tem muitos problemas. Agora, uma pessoa que cuida, vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa e mais duas irmãs, são as três. O pai dela é acamado, o meu sogro é acamado, e a minha sogra acabou de fazer uma cirurgia no joelho, colocou uma prótese, ou seja, não está podendo andar. E são três irmãs, mas cada uma tem a vida delas. A minha esposa é casada, as outras duas irmãs também são casadas. E se elas ficassem o tempo todo ali, mesmo que alternando, elas iam deixar de lado os filhos, a família que elas construíram. Então, o que elas fizeram? Colocaram uma pessoa para cuidar, para ajudar. Por É quê? o Para ter um correto. respiro. Para ter um Hum, respiro. Isso é primordial, é de suma importância fazer isso. Ah, abandonou os pais. Não, não tem nada a ver com isso. não, não tem nada a Não ver tem com nada a isso. ver com isso. Isso daí é saúde mental para todo mundo. Isso Exatamente. daí é Até, priorizar a saúde mental da família num contexto geral. Entende, sim. Marina? Aham, nossa, total. Até porque eu estava conversando com uma das lives que eu fiz, eu conversei com uma advogada aqui de Curitiba. E ela Sim. comentou o seguinte, que quando um dos filhos assume o papel de cuidador, ele deve procurar um advogado, inclusive, para fazer contrato de prestação de serviço. Porque se os outros irmãos decidirem que não vão cuidar desse idoso, esse filho tem direito de receber um salário. Porque Uau! um dia esse Uma idoso vai advogada falecer. te falou isso? Falou isso, que esse filho tem direito, só que ele precisa elaborar um contrato e estabelecer isso para os irmãos, porque pela lei, todos os filhos têm a obrigação igual de cuidar. Todos os filhos têm a obrigação. Eu Só que a entendi, lei. mas imagina, sabe como é que é a família, né? Imagina se um dos filhos fala, ó, pela lei eu vi que eu vou Pela... receber um salário. Isso vira uma guerra. Pode ser lei, eu entendo, mas isso vai virar uma guerra. Eu preferiria contratar uma pessoa como a minha esposa fez com as irmãs dela e colocar uma Sim, pessoa lá e pagam para essa pessoa. uhum, é o ideal, é o ideal. Porque de Porque, qualquer forma alguém tem que receber, sabe? Porque é é, aquilo, esse filho cuidador, ele se anula tanto a ponto de que quando esse pai, essa mãe falece, esse filho não tem uma rede de apoio. Ele não tem rede de apoio nenhuma. Porque tá pensa, dilacerado mentalmente. financeiramente também, porque ele não teve um trabalho. Por isso que é Exato. muito comum filhas que cuidaram de suas mães, seus pais idosos até eles falecerem, acabarem ficando na profissão de cuidador como único recurso. Então elas acabam se tornando cuidadoras informais, indo morar com outras idosas para terem esses direitos, entende? Porque Olha o que a a, família olha o não que a sua ajuda. amiga falou aí, ó, Terceira Guerra Mundial. É, enfim. Então, mas aí entra o que o Johnny falou. Daí é importante até entrar num consenso para pagar uma cuidadora. Porque legalmente, Fábio, você tem esses direitos, sabe? Legalmente você tem, você tem. A É, Fábio inclusive, cuida dos pais dela e os outros irmãos são ausentes, é mais ou menos isso? não sei se eles são ausentes, mas ela é a cuidadora, cuidadora Ela é a oficial, número um, né? número um. O Uhum. fardo Que tá mais nela, né? largou o emprego, inclusive, né? Então, tem essa. Por isso que eu digo assim que a gente tem que parar de romantizar o cuidado, porque não tem nada de romântico nisso. É uma pessoa se anula e ela acaba sendo literalmente invisível para a sociedade e para a família. O cuidador Uau! familiar é invisível. Olha o que a Andressa falou, Marina. Isso mesmo. Resido em uma cidade de 17 mil habitantes, município longevo. Essa situação é recorrente por aqui. É, Tá então, vendo? Isso daí é corriqueiro. Isso muito, acontece demais. Ainda mais muito. agora, de uns anos para cá, que eu sempre enfatizo nisso, a população idosa, ela ocupa 15% do nosso país. Isso equivale a 32 milhões de idosos. Uhum.
E até 2030 a gente vai ter mais idosos do que criança. Então, Demais. Aham. imagina o problema aí para resolver aí. Imagina esse abacaxi aí para descascar. Então, por isso que os advogados já estão trabalhando em cima disso, porque já inverteu esse papel, né? A pirâmide demográfica já inverteu totalmente. Então, os filhos também, por exemplo, antigamente tinha aquele conceito assim de que eu vou ajudar meu pai e minha mãe até ele falecer. Por quê? Porque não tinha uma expectativa de vida. Então, chegava nos 60, 70 anos no máximo, o idoso falecia. Hoje em dia nem é considerado praticamente idoso nessa idade, né? É um idoso jovem, Tem né? um amigo Idoso meu que tem 65 anos e é cuidador. super jovem. Então, quem diz que ele é idoso hoje em Tá dia? Tem. voando. Aham. Então, hoje em dia, para ser considerado idoso, é só quando chega na idade sênior, né? Que é entre 80 e 100 anos. E olha lá, né? Se não É. for, Me se não mandaram for, um vídeo, o meu amigo meu mandou um vídeo para mim hoje de uma senhorinha de 82 anos pulando um muro do asilo, olha, fugindo. super ativa, gente. Então, os idosos estão ficando Ai, ai. ativos. Então, também não dá para esperar o idoso falecer para o filho poder viver a própria vida. Não dá. Ele não praticamente não tem essa possibilidade. Então, a justiça já está trabalhando em cima disso. Então, já tem advogados que elaboram contratos, né, de prestação de serviço, porque o filho ele acaba sendo um cuidador, né? Enfim, ele tem que ser remunerado, sim. Né? Sim, Tem que ser. entendi. Não, não, tudo bem. Se está partindo por esse caminho, É, se foi um advogado que te falou isso, ele tá embasado na lei. embasado na Mas lei. o que eu disse para você é o seguinte, que é Ah, preferível mil vezes. você... Ah, mas eu amo minha mãe. Amém. Mas você tem que se amar também, você tem que Exatamente. respirar, viver tua vida. Sabe por quê? Porque é o seguinte, os anos vai passar e a sua mãe ou seu pai não estará mais aqui e essa doença ou essa velhice pode durar muitos longos anos. Aí você vai olhar para trás e vai falar: poxa vida, eu não construí as coisas que eu queria construir, eu estou aqui. E É isso. agora? Então, E aí que a gente, agora? por exemplo, os filhos que têm uma condição de pagar cuidadores, o melhor é pagar, né? Quando os filhos têm uma condição financeira que pode pagar um cuidador, é a melhor opção. A melhor opção é ter um cuidador profissional, né? E dependendo do caso do idoso, se for um idoso acamado que requer mais cuidado, a gente sabe. Daí geralmente são dois cuidadores, né? Tem a questão de turnos e tudo mais, além de físio, fono. Aí vai do orçamento da família, né? E da situação, a avaliação física do idoso, as necessidades que ele vai ter, né? Tipo, por exemplo, aí em São Paulo, eu já vi que tem o programa PAI, que é Programa de Assistência ao Idoso, que é pelo SUS. Então, é uma das maiores inovações aí que eu estou vendo que está surgindo dentro da área da saúde. No programa PAI, inclusive, vão ter, se eu não me engano, vai ter concurso até para cuidadores por esse programa de assistência ao idoso. Porque o que é? Um programa que oferece todos os cuidados domiciliares em atendimento domiciliar, mais do que né, do que já é ofertado pelo PSF, né, que é o Programa Saúde da Família. Então, eu vi que aí em São Paulo já está tendo esse programa. Se já está sendo aqui em Curitiba ainda não está sendo aderido assim, né, no Sistema Único de Saúde. Mas então eu acredito que o nosso país já está acordando aos pouquinhos em relação a essa necessidade de dar uma assistência e um suporte mesmo para quem não tem condição de pagar um cuidador, né? Porque as famílias que conseguem pagar um cuidador, como a gente falou já em outra live, bom, aí é um pouco mais fácil, né? Que elas conseguem contratar o trabalho ou muitas vezes, se for o caso, colocar um idoso numa casa de repouso, que isso também eu acho que é um tabu que deve ser quebrado urgentemente aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, por questões culturais, a gente ainda tem aquela visão religiosa, isso eu digo totalmente religiosa, de que filho que coloca o pai numa casa de repouso é abandono, né? As pessoas acham ainda tem essa visão totalmente
religiosa em relação ao casa de repouso. Só que, ó, como fisioterapeuta, eu posso dizer que muitas vezes, financeiramente e emocionalmente, é até mais viável para um filho colocar o idoso numa casa de repouso do que contratar vários profissionais para executar o cuidado, né? Então, por exemplo, um idoso acamado que precisa de oxigênio, que precisa fazer fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, por exemplo, então ele vai requerer 2 cuidadores, fisio e fono. Qual o custo disso tudo? É, Comparado ao valor de uma casa de repouso. Porque tem casa de repouso que tem um valor mais acessível e todos os profissionais ali presentes, né? Então, assim, a nossa sociedade brasileira, por ser uma sociedade extremamente religiosa, e como eu falei, colocar sempre a mulher, principalmente a mulher, para executar o cuidado como um dom divino, sendo que não tem nada a ver, né? Enfim, homens também, né? Você é a prova viva disso. Homens também conseguem executar o cuidado. Então não é uma questão de sexo. Digo, o sexo feminino nasceu para cuidar, então deixa tudo para a mulher mesmo. Não é. A questão é, o nosso país já envelheceu e o nosso país precisa mudar esses conceitos de que é obrigação do filho cuidar até a morte, no sentido do filho ser o cuidador. O filho não exato. precisa ser o cuidador. Ele vai executar o seu papel do cuidado, mesmo não sendo o cuidador. Ele pode executar. Então, cuidar de um idoso não é executar o papel de cuidador. Porque se fosse tão simples cuidar de um idoso, não existiria hoje cada vez mais formação e capacitação para cuidadores. Sim, Não é verdade? Então, se hoje em dia existe cada vez mais profissionais envolvidos, como eu falei, ó, só uma equipe de profissionais da geriatria já dá uma galera, né? Cuidador, fisio, fono, e em casa de repouso que tem TO, nutricionista, psicólogo, musicoterapeuta e assim vai. Então, é, são N profissionais cada vez mais voltados para o idoso. Lembrando que quando a gente fala de população da terceira idade, a gente está falando da população mais consumista também aqui no nosso país. Então, por exemplo, compra de viagens, compra de imóveis, compra de coisas materiais, investimentos, a maioria dos que fazem são hoje os idosos ativos, né, na faixa dos 60 até 78, 80 anos. Né? Então, a gente precisa mudar vários conceitos em relação ao que é o cuidado. Só que enquanto a nossa sociedade ainda não está adaptada a ver o processo do envelhecimento como algo normal, quem vai ser sobrecarregado o tempo todo é o cuidador. Seja cuidador profissional, cuidador familiar ou principalmente as mães cuidadoras, né, de crianças especiais. Então, esse peso acaba sendo jogado para os cuidadores de uma forma em geral. E eu vejo que, mesmo como né, eu como fisioterapeuta, por trabalhar na área de geriatria, eu também me coloco nesse papel do cuidado, né, junto com vocês, porque eu posso dizer para vocês que eu sinto na pele também esse isolamento social que a gente vive. Porque quando a gente vai atender o idoso na casa dele, por mais que eu atenda, vamos por 5 pacientes, né, de 3 a 5 pacientes em um dia, por média, então eu fico rodando aí a cidade, né? Mas mesmo assim, é cansativo, porque é aquilo que a gente comentou, o idoso ele está naquele mundinho dele. Então, nós, profissionais de saúde, que executamos esse cuidado com o idoso, a gente acaba se isolando socialmente também. Então, a gente também é isolado socialmente, né? e- Ninguém se preocupa como que está vivendo aquele cuidador, como que é a rotina daquele cuidador que convive com o idoso de segunda a sexta. Aqui tem cuidadoras, né, que eu sei que fazem o plantão de segunda a sexta. E daí tem as que pegam só o final de semana. Essa cuidadora que fica de segunda a sexta, ela não vê ninguém durante a semana. Ela fica só com a idosa o dia todo. Então, ela se isola socialmente. Ela se isola totalmente de tudo. Teve uma vez que eu acabei ouvindo de uma cuidadora assim, nossa, prof, que bom que você criou o grupo, né? Que você está sempre fazendo live.
porque é a única forma que eu sinto de me socializar. Então, aí a gente vê a importância de nós, né, que estamos nessa realidade, da gente poder estar trazendo aqui para o pessoal esse momento aí de acolhimento também, né? Esse momento de, é, enfim, de poder trazer para nós também essas vivências e, enfim, a gente trocar todas essas ideias que a gente está trocando aqui. Olha, é exatamente tudo isso que você falou, eu concordo com tudo que você disse, em grau, número e gênero. E olha, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo poucos dias atrás. Eu trabalho de segunda a sexta em um lugar e um final de semana sim, outro não, eu revezo aqui no Alphaville com um amigo meu. E o que que acontece? Lá onde eu faço de segunda a sexta, presta atenção que forte isso, é importante, por isso que é importante a gente se conhecer e a gente saber se posicionar e saber o nosso limite, saber até onde a gente pode ir para a gente não se machucar emocionalmente, para a gente não ficar doente emocionalmente. Meu, a saúde mental da gente, ela tem que ser blindada, ela não pode ser, ninguém pode penetrar nela, não importa as circunstâncias, não importa a situação. Porque se a sua mente ela for atingida, meu irmão, sinto dizer, mas é ladeira abaixo. É complicado. E vamos lá. A moça que trabalha às noites, ela reveza com mais uma. Ou seja, são duas pessoas revezando de segunda a sexta-feira à noite e eu faço a segunda a sexta de manhã. E essa moça que faz à noite, ela teve um problema de saúde, teve que se ausentar 15 dias. Aí o que que eu fiz? Eu falei, vamos resolver esse problema. Eu conheço algumas pessoas por aqui, aí já avisei as patroas, ó, conheço tal pessoa, vamos colocar ela, ela é boa e tal, vamos treinar ela, porque uma só eu acho que não vai dar, então elas vão se resolver. Arrumei essa pessoa, na ausência da outra. Aí o que que acontece? Essa pessoa que eu arrumei, ela não poderia fazer alguns dias na semana. Aí a minha patroa falou assim, Johnny, ela disse que não vai poder fazer 3 dias na semana. Aí eu pensei, meu, eu trabalho de segunda a sexta. Se eu for fazer 3 dias na semana, eu não volto para casa, porque final de semana eu vou estar no outro plantão. Então, para mim não dá. Já fiz muito isso, mas para mim hoje não dá. Entende? Eu falei para ela assim, ó, eu conheço bastante pessoas, fica tranquila que eu tenho uma outra pessoa de confiança que a gente coloca aí para repor. Ou seja, eu estou querendo resolver o problema, eu não estou correndo do problema. Eu Sim, estou sim. tapando a situação, tapando o buraco, assim, no modo grosso a se dizer. Aí ela disse assim para mim, não, Johnny, se você, se ela não puder fazer, quem tem que fazer é você que tem que fazer. Não. Eu falei assim para ela, olha, eu estou tentando resolver o problema, eu conheço pessoas para colocar, mas senhora me desculpa, mas essa maneira que você falou, desse mesmo jeito que eu falo para você, essa maneira impositiva comigo não funciona. Sim, Eu não vou fazer nenhuma noite aqui. Por que você não vai fazer? Aqui é a sua prioridade. Eu falei, a minha prioridade é aqui, ó, vou deixar bem claro para a senhora. A minha prioridade é de segunda a sexta-feira, aonde eu trabalho há 5 anos, religiosamente, sem faltar um dia. Eu estou querendo resolver o problema colocando pessoas. A senhora não está querendo, então o problema não está em mim, o problema está na senhora. Eu não vou fazer. isso. A senhora sabe que eu Sim, tenho outro trabalho e eu tenho família, então eu não vou fazer. Ou seja, eu isso. me posicionei e não fiz. Você entendeu? Exatamente. Porque se eu fizesse, isso ia agredir a minha saúde mental. Eu sei até onde eu posso ir. Exatamente. Então, é importante, não briguei com ela, eu não brigo, Marina, eu converso, eu dialogo, eu Uhum. bato um papo. Ela não gostou, paciência, nem tudo são flores. Eu tenho que Sim, me é. posicionar, porque senão eu vou ser posicionado, E saber entende? dizer não.
Tem que saber dizer É a não. simples, é a simples palavra, N-A-O-T, não. É O uma poder do coisa não. O não o não é um sim para você, entende? Um não para aquela pessoa é um sim para você, entendeu? e Então para eu fui para você. minha casa, resolvi a questão, porque assim, ela está preocupada, eu entendo, é com a mãe dela e tudo mais, porque eu já tenho mais tempo de casa, mas ela está preocupada com a mãe, eu estou preocupado comigo, entende? Eu tenho que me cuidar. Como que eu vou ficar lá 48, 60 horas, como eu já fiz no passado, e quem é que gosta de mim? Sou eu, minha filha. Entendeu? Exatamente. Então, é importante todos vocês que cuidam, seja diretamente para a tua família, ou profissionalmente falando, tem que estabelecer, é importante Limite. estabelecer os limites de vocês, porque senão vai adoecer, Muito. entende? Vai adoecer. Até porque, assim, a gente tem que, né, falando novamente, essa questão do envelhecimento global, o mundo envelheceu. Né? Então, na questão, por exemplo, profissional, cuidadores profissionais que trabalham, que são, independente se são registrados ou não, mas que executam esse trabalho e recebem para isso, precisa entender o seguinte, o mundo está cheio de idosos, tá? Assim, não, vocês precisam, eu vejo que muitas vezes falta, não, eu falo cuidadores, mas eu também como fisioterapeuta, eu sempre digo que nos cursos de saúde, infelizmente, não, a gente não aprende gestão, infelizmente a gente não aprende gestão, a Perfeito. gente não aprende marketing, a gente não aprende... A gente aprende, desculpa te cortar, a gente aprende a parte técnica. É, A gente só. aprende a dar injeção, tipo eu que sou técnico de enfermagem, a dar injeção, a pulsionar uma veia, a trocar uma fralda, a dar um banho, a É, fazer partes técnicas. Aí a técnica. gente entra pela parte técnica e acaba saindo pelo comportamento, porque a gente às vezes não consegue, a gente não tem um autocontrole, o patrão fala alguma coisa que você não gosta, aí você por falta de destreza social, vamos dizer assim, por falta de uma comunicação não violenta, você acaba se embaralhando e você é um grande profissional, mas você não foi só treinado para tal. E aí, Você não teve um desenvolvimento pessoal e profissional para lidar com aquela sim, situação, mas você é um muito grande, profissional em muito crescimento, em desenvolvimento. para valorizar o seu trabalho. Então, assim, o que que eu vejo? Muitas vezes nós, profissionais de saúde, eu me coloco nisso também, né, dentro da parte da fisioterapia, a gente aprende que a gente é prestador de serviço. Ok. A gente aprende que se a gente é prestador de serviço, a gente tem que agradar o nosso cliente, assim, teoricamente, né? Só que a gente não para e pensa que, na verdade, esse cliente precisa do nosso trabalho também. Uma troca. Então, é uma troca, entende? Então, a gente não Exato. precisa ficar se submetendo a desrespeito, né? Nunca. A, Eu não a, admito. a gente não deve. Eu Então, não aí vem, admito, eu não né, admito de jeito nenhum. a importância de dizer não e entender e não ficar desesperado. Por exemplo, eu no início do home care eu admito assim, como eu estava começando e tal, eu pensei, nossa, eu preciso tolerar isso porque eu preciso desse dinheiro. Então, muitas vezes a gente acaba aguentando certas situações que a gente não deveria aguentar. Só que até eu entender que eu não precisava tolerar aquilo, foi só quando eu vi que os pacientes surgiam todos os dias. É só você Então, olhar as métricas. exatamente. Tanto de Então, idoso assim, que tem. muito idoso, gente. Então, Então, assim, pessoal, não abram mão do valor de vocês, não abram mão da saúde mental de vocês, aprendam gestão, aprendam a ter gestão. Professor, mas eu tenho que fazer um curso de especialização? Não, aprender a gerir o tempo, aprender a gerir o seu valor, aprender a estabelecer valores, né? É, as mulheres que, né, homens também que são casados, têm filhos, como ele falou, como o Johnny falou, eu não vou trabalhar sábado, eu tenho que estar, né, eu quero passar com a minha família. É isso, gente. Então,
estabeleçam os valores de vocês. Quando eu digo valores, não são só os valores financeiros, mas os valores que vocês estão priorizando, né? Então, a Exato. saúde de Só vocês um vai ter um... adendo aqui, Marina, desculpa te cortar. Tipo assim, Ah, quando eu disse que eu não ia, só para ficar claro, uhum, eu já estava resolvendo a questão. aham, Eu tava, ó, aqui tem um problema, aqui tem um buraco, vou tapar uhum, esse buraco. Tem uma pessoa de confiança, porque tem muita gente, Marina, que tem medo. Tem uma mulher aí que está trabalhando de cuidadora por uma pessoa que tem um poder aquisitivo, tipo, bem grande aqui em São Paulo. Aqui. Ela trabalha para o dono da Gol, Linhas Aéreas, alguma coisa assim. uhum, Então, ela tem medo de perder o emprego para alguém e fica ela sozinha lá. Eu falei para ela, ó, vou te falar uma coisa, você vai ficar doente. Se você não uhum. saber ter uma boa gestão, você vai ficar doente. Você sozinha, você não é de ferro. Ou seja, as pessoas têm medo de colocar alguém e também por egoísmo, por falta de conhecimento, adoecem. E no meu caso, graças a Deus, eu sou liberto disso. Eu queria arrumar pessoas para ficar lá. Tipo, não tô com É, medo de quem vai entrar, de quem. Eu acredito em mim. Se você não acreditar em você, quem é você? Eu acredito em ex- mim, ponto. Eu acredito na minha capacidade, no profissional que eu sou. Eu não vou ficar com exatamente. medo de colocar alguém lá. E pelo contrário, eu queria colocar e a patroa não queria. Eu falei, não, ó, eu tô resolvendo a questão. A senhora não quer, eu não posso. Sim, que é Para mim não limites. dá. Não, mas você tem Aham, que ir. Não, não tem que ir. Não tenho que ir. aham, Bem enfático, não tem que ir. Ponto. uhum, É uhum. isso. É muito Tem importante que isso. ver, tem que entender isso também. Muitas pessoas começam. Isso não é só na área isso não é só na área da saúde. Isso é em todas. Isso é no contexto geral, sabe, Marina? As pessoas, Aham, às vezes, também, a própria pessoa, ela tem medo. Ai, se eu colocar ele para cobrir minhas férias, quando eu voltar, eu vou perder meu emprego. Se você está pensando assim, então porque você é fraco mesmo. Então, acredita em sim, aí você, busca, vai estudar, leia, é, leia artigos, faça cursos, assista palestras, desenvolva seu intelecto. uhum, Todo mundo sim, tem inteligência. Todo mundo é sim, inteligente, porque eu entendi, eu aprendi que a inteligência, ela é algo que você tem de fábrica. Todo mundo tem inteligência. O que a gente precisa é o quê? Desenvolvê-la. é Você precisa verdade. desenvolver ela. Todo mundo pode. Isso é verdade. Olha o meu É amigo isso. aí, ó. Um abraço, Sapê. Olha a Dani comentando, principalmente em questão da saúde mental. Total, gente, tem que priorizar a saúde mental. E outra, valorizem o trabalho, né? Como o Johnny falou, se a família está insistindo e não quer que coloque outro profissional, mas você também está priorizando a tua vida, aprenda a dizer não, é importante dizer não. Ai, professora, mas e daí se essa família pensa, gente, outra vai te contratar com certeza, porque é a gente que tem que estabelecer o nosso valor e o nosso tempo. Lembrem, o tempo de vocês, nosso, é precioso. É precioso o nosso tempo, porque a gente está abrindo mão. Pense, pessoal, eu vejo o pessoal que trabalha sábado e domingo, né? Ou à noite também, plantando à noite. Vocês estão abrindo mão de estar com a família de vocês, pessoal. Vocês estão abrindo mão de estar com os filhos, com a família, para estar ali. Então tem que valorizar, tem que cobrar, Claro. né? Enfim, e também, ao mesmo tempo, não queiram fazer o que eu vi, por exemplo, na área hospitalar, né? Geralmente quem acaba trabalhando muito tempo em hospital, digo, todos os colegas da área da saúde, fiz enfermagem, tudo, quer cobrir plantão, quer não sei o que lá para ganhar mais. Aí eu sempre pensava, mas ganhar mais até que ponto? Vai ter que se dopar para conseguir cobrir escala de outro colega no plantão, entende? Então, se priorizem a saúde mental de vocês, a saúde física, porque o mundo, pessoal, está precisando cada vez mais de cuidadores. Então, vocês nunca vão ficar sem emprego. Nunca, nunca mesmo. Você tem uma profissão que nunca vai ficar sem emprego é cuidador. Cuidador de idosos, né? Cuidador de idosos, a gente na Exato. parte da físio também, digo, tudo que envolve o idoso, tudo que envolve o idoso, pessoal, nunca vai ficar sem procura. Então, Exato. assim,
aprendam a gerenciar o tempo de vocês, aprendam a priorizar as coisas mais importantes, não deixem de fazer as coisas por vocês, cuidem de vocês, gente, se socializem, procurem ter grupo, uma rede de apoio. Professora, mas né, eu fico de segunda a sexta, não tenho contato com ninguém. Procure grupos, né? Hoje em dia a gente vê que com o isolamento social, desde que aconteceu a pandemia, o que mais tem tido são grupos de cuidadores, grupos de terapêuticos, grupos do Facebook, grupos do WhatsApp. Exato, Ó, Marina, o ser humano, eu acredito, eu entendi isso, que eu aprendi isso, que o ser humano, ele nasceu para se movimentar, ele não pode ficar parado. A De gente tem que jeito, se movimentar. A gente tem gostei. que se... É ou não é? A gente tem que se Quero movimentar. Ó, às exercício vezes, faz. ó, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira é um dia mais tranquilo lá onde eu trabalho, lá com a Uhum. minha patroa. Eu coloco ela dentro do carro, eu vou para o shopping, tem pessoas. Onde tem pessoas, tem oportunidade. Você faz Sim, network. Quando eu vejo alguém empurrando uma cadeira, eu já encosto. Opa, tudo bem? Aí eu já bato um papo. Aí a gente já troca um telefone. Eu conheço muitos cuidadores lá em Genópolis fazendo isso. Opa, sim, tudo bem e tal. network. Aí, então a gente já faz uma coletividade, já tá se socializando ali. Eu levo ela Ah, numa praça para tomar coco, tem cuidadores ali. Aí uns é bem introvertido assim, fica no cantinho. Aí eu falei, é esse aí que eu vou. Aí vou encostando, bato papo, tudo bem, já foi, né? trabalho muito tempo aqui, pá. Agora, se você ficar Sozinho em sozinho casa. lá, meu, você tem que faz alguma coisa, velho. Pois é. Pega o idoso, passeia, vai ler um livro, estuda, Tá. não para. Tenta interagir com o idoso, dá um quebra-cabeça para ele, joga, se ele for um pouquinho Chama a lúcido, físio, joga um dominó com ele. Esses dias chama, eu combinei com a chama a físio físio lá. pra gente ir no parque, para ela dar aula para ela lá no parque. Ei, é muito Aí, bom quando a gente faz isso, é muito bom aqui toma água também. de coco lá, bate papo, Aham, fazer o cuidado ficar leve. leve, Por isso exatamente. que, graças a Deus, a minha. Claro, tem alguns probleminhas assim que a gente passa, que a gente é ser humano, mas assim, é, vou dizer assim que para você que 70% do meu trabalho eu tiro de letra. Uhum, Porque graças a Deus, eu aprendi a lidar com as situações adversas. Mas é isso que eu estou te falando. Quando a gente aprende a lidar com a dor, isso é uma dor, sabe? É uma situação difícil. E a gente vence, vencedor. Vencedor. vence. Entende? Aham, Vencedor. Quando a gente vence a dor, a gente fica mais forte. Ó, aham. vou citar um exemplo aqui, tipo, de pessoas que tiveram dores na vida assim e que entraram para a história. Pessoas que, quanto maior a dor, maior é a vitória. Nelson Mandela, não sei se vocês já ouviram falar de Nelson Mandela, Sim. ele ficou preso por quase 3 décadas e por 27 anos, para ser exato. E quando ele estava saindo pelos portões que o levava à liberdade, ele foi preso injustamente. 27 anos. Imagina você ser preso, Marina. Imagina, pessoal, você ser preso 27 anos injustamente. Imagina. E quando ele estava saindo pelos portões que o levava à liberdade, ele falou, ele pensou, e depois ele escreveu isso depois, né? Que se ele não deixasse para trás as amarguras, a raiva, o ódio, tudo aquilo que ele passou, ele ia continuar encarcerado. Então, quando você vence a dor e aprende a perdoar ela, não importa em qual âmbito da tua vida, da área que você está vivendo, você, eu, se a gente consegue passar por ela, nós se tornamos seres humanos muito melhores. E se a gente parar para reparar, Marina, como nós somos parecidos com a natureza. Como nós somos parecidos com a natureza? Vou te dar um exemplo.
Sabe a uva? Aham. A uva. Pessoal, quem tiver uma caneta aí, anota. É muito importante. A uva. Quanto custa um cacho de uva? Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Quanto custa um cacho de uva? Mais ou menos. Responde aí, pessoal. Quanto custa um cacho de uva? E aí, galera? Quanto você acha que custa, Marina, um cachinho de uva? Uma uva boa, vai. Nossa, tá caro agora, né? Deixa eu até pensar aqui como é que tá o Fala aí, cacho de uva. pessoal. Coloca aí nos comentários. Quanto custa um cacho de uva? Vocês vão ver essa analogia, como tem muito a ver com a gente. R$ 10. Olha. Boa. Mais um valor aí? R$ 10? Uma uva boa aí. R$ 5? Eita Ah, Deus. baixou um pouquinho já, tá baixando. R$ 10. Ah, Obrigada. ó, Manteve na época. agora a uva é bonita, né? Ela custa R$ 10. Agora eu vou perguntar para vocês. R$ 5, Sapê? E uma Thompson, Sapê? Uma uva Thompson? R$ 5. Agora eu vou perguntar para vocês. Presta bem atenção. Quanto custa uma garrafa de vinho? Mais ou menos. Do mais, Depende. Me dá um valor. Me você dá um falou valor. do Margo? Não. O Oi? mais barato, o mais Não. barato, o mais Me dá o caro. valor de uma garrafa de vinho. A mais simples. Não. Pode ser. A que você Aí, quiser falar. o pessoal chutou 15 ali no vinho. Ah, eu também achei. Aqui, esse que eu ia falar Esse também mais ou vinho aí menos é bem sangue de boi, aquele sangue de boi. esse mesmo. R$ 35, R$ 50, Aí, ó, já melhorou o R$ valor, 60. rapaz. Boa. Maria, mas que Eu vou vinho é falar esse? para vocês, eu pesquisei. Quanto R$ 150 tá Uia, melhorando. Eu uia, esse é do bom. pesquisei. Escuta isso, gente, isso é muito forte. Eu pesquisei um dos vinhos mais caros. Ele custa a bagatela, cuidado para não cair para trás, US$ 100.000. R$ 600. Eu falei US$ 100.000. Isso equivale ao quê? A R$ 500.000 uma garrafa de vinho. Gente. Agora vamos lá. Eu perguntei para vocês quanto custava um cacho de uva. Vocês falaram que custava entre R$ 5 a R$ 15. A uva que fez o vinho. Mas para a uva se transformar em vinho, qual foi o processo para se transformar em vinho? O que aconteceu com a uva? Literalmente, a uva, pessoal, ela foi pisada, ela Hum, foi esmagada, ela foi amassada até ela tirar aquele néctar dela para poder fazer o vinho. Ou seja, nós seres humanos temos muito em comum com a natureza. uhum. Vocês pegaram? Sim. O que acontece? Para a gente se tornar seres humanos melhores, a gente vai ter que ser pisoteado, esmagado, pisado, para a gente conseguir extrair o melhor de nós. Por isso que eu É. fiz a comparação. Este é o vinho Romané. Como- Quanto custa? Uau! O cara manja de. Como dizer o nome dele? Duarte Sei. Pimentel. Isso aí é Pimentel. Entendeu, gente? Ó, vou dar um outro exemplo. Esse foi o exemplo da uva. A uva foi amassada para fazer o vinho. Olha como ficou, olha como o valor mudou depois que ela passou por esse processo. Entende? Para você ter o melhor azeite, a azeitona ela tem que passar por uma pressão muito grande para ela extrair aquele azeite, aquele óleo fino, que é caríssimo. Se você vai comprar um azeite lá na Itália, em outros lugares, é caríssimo. E Uhum. tantos outros exemplos da natureza que se você parar para analisar, tem tudo a ver com a gente. Quer ver? Tem vários exemplos. Um outro exemplo é o diamante. Ele é opaco. Esse do Ele vinho foi forte. Eu foi, concordo com a Fabi. Foi forte esse do vinho. Vou ó. ficar Quer ver, Fabi? Tem um exemplo também do diamante. O diamante é uma pedra opaca, vive debaixo de pressão, debaixo de um calor extremo, mas para ela virar o diamante, para ela virar aquele diamante, para nós virarmos um diamante brilhante, precioso, a gente tem que ser o quê? Lapidado.
Uhum. Tem que ser lapidado, primeiro passa pelo crivador, que é uma pessoa que corta o diamante, ele tem que saber cortar bonitinho, para quê? Para essa pedra não quebrar e não perder toda a essência e o valor dela. Ou seja, tudo que você repara na natureza, tudo que você repara na natureza tem tudo a ver com o ser humano. Se a gente observar, é a mesma coisa. O ser humano, ele é forjado em meio ao caos. Nossa. Quanto Cara, mais situações nós cuidadores, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, todos nós, quanto mais, quanto mais você achar que tá difícil, quanto mais as pessoas te julgarem, falar que você está no caminho errado, falar que você não deve fazer isso, falar que você não deve fazer aquilo. Ah, vai fazer live, isso é coisa de gente besta. Ah, você vai abrir Instagram agora para divulgar o seu trabalho como cuidador. Para com isso, você não está curado. Quanto mais as pessoas apontam, meu irmão, minha irmã, você está no caminho certo. Continua. Só vai. Só vai que estão vendo que você tem brilho e você vai dar bons frutos, vai dar resultado. oh, Ok? legal. Gente, que Brian forte Custa. isso. O que é isso Nossa, daqui? Shelltex Halt Brian custa 30 mil. Uau! Aí já acabou Jesus. comigo. Fala, Calma, Marina, desculpa. gente. É umas pisadas boas. Nossa, gente, eu vou ficar pensando nesse negócio do vinho do diamante por alguns dias, Não, gente. tem Mas muito mais. É que se eu ficar falando aqui, você vai bater em mim. Tem tantas coisas. Ó, sabe aquele. Tudo é comparado ao seu. Tudo tem a ver com nós. Quando fizeram o trem-bala, lá, acho que é no Japão, trem-bala, logo no início que fizeram o trem-bala, Marina, quando ele saía do túnel, ele fazia muito, muito eco por causa da pressão. Aí os vizinhos começavam a reclamar que ele passava no túnel e como ele era muito rápido, fazia um barulho estrondoso. Aí a pessoa que fez o trem-bala começou a reparar aqueles pássaros que eles têm um bico bem fino e mergulha na água, tuc, e não faz nem barulho nem nada. Aí ele se baseou no bico do trem-bala, no bico caramba, do pássaro. O trem-bala passa pelo buraco e não faz um barulho. é verdade. Se baseando tudo É, na natureza. caramba. Meu Deus, é muita coisa, gente. Muito legal. Nossa, muito bacana mesmo. E falando do Johnny, dessa questão da. Olha, ó, a Fábio comentando: gostei de conhecer o Johnny, sabedoria do Johnny. Obrigado, estamos aprendendo, que isso. Olha, ó, o Eduardo falando do Nelson Mandela, sabe o provérbio africano. Como é que é? Yes, Mares calmos não produzem bons marinheiros. perfeito. É isso aí, gostei. Adorei. Ai, ai. Eu fico pensando que, pessoal, que vocês querem perguntar alguma coisa, Isso, podem por favor. interagir, aproveitem, como eu comentei, né, digo, a gente tava, antes da gente começar a live, eu falei pro Johnny, vamos dar um momento para eles de acolhimento, que a gente sabe que falta isso no dia a dia de vocês, cuidadores, Claro, né? Que estão nessa questão da solidão, né, da rotina do cuidado solitário, né, que acaba tendo até esse isolamento social. Então, bora aproveitar esse momento com a gente. Se quiserem mandar alguma mensagem, desabafar, podem colocar tudo para fora, abrir o coração de vocês, que a gente está aqui para. sintam-se abraçados. É isso aí. Até porque a gente também vivencia, né, um pouco dessa. Eu posso dizer que um pouquinho da rotina de vocês eu vivencio. Como eu disse, por mais que o meu atendimento seja rapidinho para os idosos, 1 hora cada idoso, né? Mas eu sinto um pouco esse isolamento social também, porque é no mundo deles que a gente vive o dia todo, então também é exaustivo, né? Então, assim, uma dica que eu dou até para vocês, pessoal, procurem ter lazer, né? Por exemplo, eu amo música, né? Então, nossa senhora, se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é dar uns berros. Chega no final de semana, eu já dou uns berros, já canto, vou ver o pessoal tocar, me reúno com meus amigos para fazer um sonzinho legal, mas assim, procurem hobbies que vocês gostem.
né? Não precisa ser que nem, né, uma banda, mas pode ser, por exemplo, sair, dançar. Eu sei que as cuidadoras gostam muito de dançar, né? Aqui em Curitiba tem os gauchescos, tem as músicas gaúcha, enfim, no resto do Brasil deve ter forró, não sei como é que é, né? Mas eu sei que é muito importante a gente ter nós que trabalhamos com idosos, a gente procurar se socializar. Porque nós somos seres humanos, então a gente precisa estar em sociedade, né? Como o Johnny falou, o networking também super bacana. Mas sabe, uma coisa que eu até comentei com as alunas do curso de cuidador essa semana é o seguinte: a gente acha muitas vezes que o idoso que tem uma condição financeira alta, né? Já vou dizendo alta, é um idoso que está vivendo melhor, assim, talvez a gente pensa, né? A aposentadoria dele está sendo bem investida. Mas, pessoal, eu posso dizer assim que muitas vezes os idosos que vivem numa situação financeira um pouco menos favorável são os idosos que têm algumas das maiores riquezas, dentre elas a socialização. Então, a gente vê, por exemplo, os idosos que moram em regiões metropolitanas, eles têm uma rotina de sociabilidade muito maior do que os idosos da elite, né? Os idosos da elite, qual o único lugar que os idosos da elite frequentam? Shopping, para sair de casa, né? Dificilmente você vê um idoso da elite que não esteja num lugar de consumo. Já os idosos que vivem em comunidades, em regiões mais metropolitanas, se tem um lugar que eu acho assim que foi a melhor invenção que o nosso país fez, foi as associações de moradores. Então, a gente vê a riqueza de atividades que tem para os idosos nas associações de moradores. E é isso que faz a gente ver muitos idosos, às vezes, da comunidade, que tem muito mais vitalidade do que os idosos que moram em condomínios de luxo. Porque muitas vezes o luxo traz esse isolamento social, né? O luxo excessivo traz esse isolamento. E já o convívio entre outras pessoas é a maior riqueza que a gente tem para a nossa saúde mental. Então, nessas associações de moradores, tem jogos, tem fisioterapia em grupo, tem educador físico, que é personal sênior, também está super em alta, tem música, tem atividade de música, tem atividade de artesanato, tem outro lugar que eu vejo que é super importante, principalmente para a terceira idade, porque muitas pessoas que hoje estão na terceira idade não tinham, com certeza, expectativa para chegar nessa idade tão ativas, né? Mas um lugar que eu vejo que acaba sendo o maior acolhimento e que proporciona isso também são as igrejas. Então, as igrejas têm um papel muito importante para a socialização dos idosos, né? Então, os idosos que vivem em regiões metropolitanas, em comunidades, como é importante a participação desses idosos em grupos de igreja. Então, vocês, cuidadores, também participem, né, das comunidades de idosos, das igrejas de vocês, porque aí vocês também conseguem enxergar esse processo do envelhecimento de um outro ângulo, que não seja o isolamento social, né, que a gente vivencia mais no nosso dia a dia, principalmente com idosos com uma condição financeira melhor, né? Então, enfim, eu fico me questionando até que ponto vale a pena você morar, né, num lugar muito luxuoso, né? Até que ponto você é rico, né? E, em compensação, os idosos que convivem em comunidade, nossa, é a maior riqueza do mundo, eu acho. Exato. Existe um ditado, Marina, que diz o seguinte: tem gente que é tão pobre, que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Exatamente. Exatamente. É isso Entende? aí. Nossa, Johnny, Cara, você tá falando Nossa, tá indo longe, meu! Eu tô Mas é, sentindo que vou ficar é, pensativo por 3 dias. é forte, não é? Não é forte? Gente! Você tem que escrever mais livro? Caramba! Não tinha pensado dessa. Marina, não é uma generalização assim, sabe? Aham. Mas tem.
na verdade, miseráveis vivendo em palácios. E Exato. pessoas, e pessoas, como você falou, que vivem nas periferias, que sabem viver a vida, sabem olhar para o belo, sem ter que achar que precisa de dinheiro para tal. Entende? Sim. Então, dinheiro é bom, é importante. Mas se você fazer do dinheiro um senhor, aí acabou para você. Uhum. Dinheiro é para você usar ele no bolso e não no teu coração. Você Sim. tem que, você tem que ser o senhor do dinheiro, não ele o seu senhor. Aí você Ex- consegue, ter uma vida feliz tendo dinheiro. Caso contrário, você vai ser um pobre, pobre, pobre que tem dinheiro. Só isso. Aham, exatamente. Então, nossa, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Porque é aquilo que a gente falou, assim, a Eu gente gosto de revende. ler o Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, o Pimentel. Eu Ah, amo o doutor Augusto Cury. Tô Augusto Cury é legal? lendo, nossa, tô lendo um livro dele que é a análise da inteligência de Jesus Cristo, feito por ele. Nossa, Cara, o cara, ele é ele, o ele é. psiquiatra mais lido do mundo, né? Uhum, Mais de ele é 70 milhões de cópias vendidas. Então eu aprendo um pouquinho com ele. E sugiro que vocês, cuidadores, leiam livros de desenvolvimento pessoal, leiam livros de finanças, de gestão, de cristão, marketing, por de favor. branding, leiam Uhum, livros de neurociência. Meu, leiam a Bíblia. Não estou falando de religiosidade, tá? Eu sou sim. antirreligioso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, Pra eu gosto de entender ler, o entende? contexto. É, entender o contexto do que tá Eu gosto de ali. entender o contexto das coisas e o curioso lendo, que eu consigo ver é o seguinte, que a maioria das coisas que estão nos livros que eu leio, eles têm tudo a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver. Eles usam outros termos ali, mas tudo cai na sabedoria bíblica, principalmente falando em livro de Provérbios. O Ah, legal. o cuidador que lê, o ser humano que lê, que busca conhecimento, meu irmão, não fica para trás. Não fica para trás. Não fica para trás. Ninguém vai ter o poder de manipular você e falar para você, ó, é o seguinte, Marina, precisamos que você fique aqui tal dia. Se der para você, amém, mas se não der, você vai É, falar, ó, não dá para mim, mas eu posso resolver o teu problema. Seja sim. um solucionador de problemas. Se tem problema, resolve. Resolve o problema. Não fuja do problema. Mas isso não Uhum. significa que você tem que estar lá. Você delega, coloca pessoas, faz a gestão. Isso, Uhum. Isso. olha essa chave. Quando você faz isso, mesmo que o patrão fique pé da vida contigo, ele vai te olhar com outros olhos. Ele vai falar: opa, eu entendi o jogo desse camarada aí. E ele entendeu o jogo da Ele vida. entende. Aham, aí que tá. Ele entende. Aham. É isso aí. Exatamente. Augusto Cury é maravilhoso. Todo o livro dele é muito bom. Perfeito, Fabi. Aí, Fabi, você está no caminho, Fabi. Uhum. Você vai contar muita história aí para. Fabi, escuta o que eu estou te falando. Você vai contar ainda. Você vai ajudar muitas pessoas com o seu Faça isso. testemunho de vida. Com o que você passa, você vai ajudar muitas pessoas com isso que você está vivenciando. Porque a gente só consegue falar, ô Fabi, a gente só consegue falar de coração para alguém aquilo que a gente viveu, Uhum. entende? Existe um escritor chamado, eu gosto muito dele, é John Maxwell, que ele fala o seguinte, Eu vou ter que anotar tudo que você fala, porque você tá dando literalmente uma aula pra gente. Como ele que é o nome? fala, Marina, o John Maxwell, O que Márcio. eu li um livro dele chamado assim, Todos Falam, Poucos Se Comunicam, o livro do John Maxwell. Todos falam, mas poucos se comunicam, ou seja,
aquela conexão. E para você se conectar, por exemplo, a Fabi, que tem essa história de vida dela aí, que é difícil, mas vai ser uma história para ajudar pessoas. Eu vejo assim, entende? Superação. Ela vivendo aquilo, ela comunica aquilo com força. Exatamente. Se você, Aham. E o bota força. John Maxwell fala, eu vivo o que eu comunico. Quando você vive Hum, aquilo de verdade, meu irmão, ninguém te segura, porque é real, não é fake. que massa isso, gente. Nossa, eu tô tendo uma aula de filosofia, gente. Adoro. Meu Deus, meu Deus. Que coisa forte. Quanta coisa rica você tá dando, trazendo aqui pra gente. Caramba, eu tô. Hoje eu vou ficar pensativa. Oi, Nossa, Márcia! A Márcia Chagra aí. Tudo bem, mas querida? assim. Ela Ó, leu o ela livro, ó. O pai dela deu para ela um livro do Augusto Cury, ó. Márcia, Aham. eu amo o Augusto Cury, amo o Thiago Brunet. Eu tô aqui pertinho do Thiago Brunet. Eu vou no. Vai ter o método Destiny aqui no Alphaville. A cada 3 meses ele faz. No próximo eu tô lá para aprender. Olha, Para aprender gente. e passar para nós, né? Aham. E por falar em livro, eu queria que você comentasse aí com o pessoal sobre o teu livro que você está começando a Ah, escrever. verdade. Bom, eu estou muito feliz. Estou em construção aí de uma obra aí que é voltado para os cuidadores, homem e mulher, cuidando dos cuidadores, porque eu entendo o quê? Que se você, cuidador, está bem cuidado, está com a sua saúde em dia, você vai prestar um serviço de excelência para o idoso. Ou seja, no modo grosso a se dizer, você matar, como é que fala aquele ditado? Dois coelhos com uma cajadada só. Já tá Você dessa... cuida do. O livro tem o intuito do quê? O intuito do livro é cuidar dos cuidadores para eles entenderem, saber se posicionar, saber como se portar, como se comportar. Tem as leis dos direitos e deveres dos cuidadores. Sem muito spoiler aí, senão vocês não vão querer mais saber do livro. Mas é assim, Ai, gente. Ele está em obra, o prédio já subiu, só que agora precisa o quê? Massa fina, parte elétrica, colocar janela, entende? é, Então, lá para o final do ano, se Deus quiser, eu tô escrevendo ele já tem 5 meses. é. Lá para o final do ano, se Deus quiser, ele vai estar pronto aí. E eu estou muito feliz por isso e espero poder ajudar o máximo de pessoas possível. O intuito do ser humano aqui na Terra, o propósito do ser humano aqui na Terra, eu entendo, gente, que você querer só pensar em cuidar de você, eu acho que e da sua família é muito egoísmo. Depois que você tipo alicerçou a sua família, os seus, os próximos a você, você tem que transbordar na vida das outras pessoas, entende? Você tem que fazer o transbordo. Então, eu acredito que esse livro vai. Eu tenho fé que vai ajudar muitas pessoas e, meu, dar é sempre melhor do que receber, não tenha certeza. Não tenha dúvida, Sim! não tenha dúvida. Nossa, gente, que. E é isso, Nossa, gente. que honra isso, gente. É muito bom. Johnny, nossa, tô super feliz de poder estar fazendo mais uma live aí com você. É, Estamos. já tô ansiosa para o teu livro, pode ter certeza que eu já vou ser uma das que vai ficar te perguntando. E aí, já lançou? Já lançou? Aí, ó, mais uma ali que já quer teu livro, ó. Deixa eu ver. Aham, já tem, Que tem duas bom. interessantes aqui já. Com certeza, a hora que você divulgar, vai vender bastante, se Deus quiser. É, isso é muito bacana poder colocar a tua vivência, né? Enfim, como você falou, aquilo que você já vivenciou e poder passar para outros cuidadores, para eles terem uma outra visão, né, do que é o cuidado, o autocuidado, o papel. Tem um termo que eu estou tentando lembrar, Obrigado, Mariana. Obrigado, Márcia. diz que é quando você deixa tipo é como se você deixasse uma herança, mas me faltou. O quê? Ai, Desculpa, repete, por tem um favor. termo que é falado, tipo, entre filósofos, professores, que é como se a gente deixasse uma herança para os nossos alunos, mas não é bem herança esse nome.
Esqueci, mas Um desse termo. legado? Isso! Perfeito! Isso tudo, então. É um Perfeito! legado. Agora, Aham! o negócio é escrever um livro e plantar uma árvore. Aí já pode morrer. Olha, ó. Que já morreu ainda, tá doido? Não, não vai morrer, não. Tem muita coisa para fazer, gente. Tem, vixe, Maria, considerando que a gente vai chegar pelo menos até uns 100 anos, né? Acredito, né? Pela evolução da medicina e pelo que a gente vê como profissionais da geriatria, né? A gente sabe que não é impossível. Então, ixi, tem muita coisa para fazer além de escrever livro e plantar árvore. Boa! Gostei. Muito bom. Muito bom. Mas Maria, então, Marina, alguém quer entrar, falar alguma coisa? A gente tem tempo? Como que é? Eu não entendo. A live não aqui trava? não, até agora não falo, não travou nada aqui. Se alguém quiser entrar, a Márcia, será que a Márcia quer entrar? Ou a Saudade da Fábio? Márcia. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Márcia aqui. Pera aí. Só Vamos para ela escutar a dar um Márcia oi, um pouco. A Márcia é uma querida. né? Dá um oi aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Fábio também. Que a Fábio a A gente já fez a. Fábio também. Tem a Lori Carneiro. Quem quiser entrar, pode entrar, gente. Aqui é igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Olá, Eba! tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo Tudo ótimo. bem. Vamos Marina, você tá organizar vendo a aqui. gente já? Oi? Tá vendo a gente? Não estou vendo a Marina só. A tela dela tá preta, só tô vendo o Johnny. Oi, pessoal, boa noite, cuidadores. Acabei entrando mais tarde na live, tô de plantão. E aí, falei, tomara que quando eu for entrar não tenha acabado. Fiquei feliz, pouco que eu peguei, super contribuição. Johnny falou muito sobre essa questão, né, do cuidador estar lendo, buscando, né, outras áreas, né, não ficar só focado na área do envelhecimento, que é super importante, faz parte, mas buscar outras leituras, outras áreas faz toda a diferença. Isso que a Marina trouxe sobre o legado, eu espero que cada cuidador entenda a importância disso e deixe, né, por onde passa o legado. Nosso legado é o amor, o carinho pelos pacientes. Eu acho que isso fica muito forte para os cuidadores. Então, eu acho essa palavra muito bonita, que nós possamos deixar um legado aí como profissionais da área da saúde, da geriatria, da gerontologia. É isso, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Marina, querida, saudades. Falei essa semana para ela, gente. Tô tão distante das redes sociais, mas sempre que eu posso dou um oizinho por aqui. Eba, bora fazer. Voltar para as lives, tô com saudades. Muito bom, obrigado. Isso aí, pessoal. Dá espaço para alguém que queira entrar também, mas boa noite para todo mundo. Obrigada pelo oizinho de hoje. Sempre bom escutar Marina, Johnny, conteúdos super importantes aqui, que os cuidadores aproveitem isso. Johnny, parabéns pelo livro, como eu disse, na era do chat GPT, de tudo que a gente vê por aí, é tão bom escutar quando alguém está escrevendo um livro. Eu acho isso ótimo, assim, eu gosto bastante. Então, parabéns. Pode ter certeza que já estou esperando para comprar também. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vou dar espaço para mais alguém, tem mais gente aqui. Ó, a Fábio, peraí. Ai, cadê a Fábio? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a Fábio entra. Fábio. Ai, meu Deus. Cadê a Fábio? Oba! Oi, Fábio. Oi, boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês, hein? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda. Prazer te conhecendo. Estou te conhecendo hoje pela primeira vez. Prazer é Muita meu. sabedoria, Obrigado. muito bom. Gostei muito da Aprendi com a live de Marina. vocês. Oiê! Marina, tudo bem? Tudo Vocês bem? arrasaram na live, foi muito boa. Muito bom o conteúdo de vocês. O tema foi maravilhoso. Maravilhoso, porque Você é que uma é. coisa que a gente vive todos os dias, né?
Sim, Sim, Mas muita gente, apesar de ser uma dor invisível, ela é real, exatamente. Perfeito. né? É uma E é dor que é importante real na vida de muita a gente gente. conversar sobre isso sempre. Verdade. Eu vivo isso na pele já há quase 4 anos, mas graças a Deus, Deus tem dado força. sim, Fábio. E é aquilo que o Johnny falou, assim, eu também acho que nada é por acaso. Então, se você tem essa missão aí dentro de você, você pode ter certeza que é para você fazer uma. Você já é uma geradora, né, de superação e também inspirar outras pessoas. Com certeza você já inspira outras pessoas com o que você faz, né? Eu Então, creio sim, teu Marina, legado. que eu creio sim que seja uma missão de Deus, porque uns 10 anos atrás a gente cuidamos aqui em casa, minha mãe ainda era boa, do meu pai com Alzheimer. A gente não sabia nada sobre os cuidados e foi muito difícil. Foi muito difícil, mas mesmo assim, em 2020, eu caí de paraquedas na carreira de cuidadora. Uhum, sim. O Johnny pediu pra gente dar uma esperadinha em alguma coisa aí. Como? Ih, O não Johnny tá. precisou sair rapidinho, mas ele já deve ter voltando. Aí Ah, quer dizer, tá. como eu estava falando para você, em 2020 eu caí de paraquedas na carreira de cuidadora, na profissão. Fiz curso, me especializei e tudo, mas 2 anos depois minha mãe sofreu um acidente, aí eu precisei parar. Aí Sim. tô com a minha mãe desde então, desde 2022. Uhum, uhum. Mas É, é uma luta constante, né? é, é uma luta constante, mas também é gratificante, né? Tem os lados Uhum. bons da nossa história. A gente aprende muito com os idosos. É uma Sim. escola, né? E o Eu mais tava, legal é você poder ensinar outras pessoas com tudo isso que você está vivendo, né? é Então é o que o verdade. Johnny falou, é o teu legado também que você já vai começar a deixar, né? Por exemplo, o que que eu vejo? O curso, ele é importante, mas ele é só uma das assim, exigências para o mercado formal, né? A gente vê, por exemplo, que os cuidadores que cuidam, como é o teu caso, que aprenderam na raça sozinhas, têm muita experiência para compartilhar. Às vezes até mais do que aqueles que fizeram o curso de cuidador, mas não trabalharam na área, né? Então, o ser cuidador vai muito além do diploma, do curso, do certificado. Até porque hoje em dia, como a gente estava comentando, a demanda de cuidador está sendo cada vez mais maior, né? A ponto de muitas instituições só exigem o certificado de cuidador para contrato para dificultar um pouco mais o processo de seleção, né? Porque é altíssimo, né? Então é só por isso. Não é nem, por exemplo, legalmente, não é obrigatório. Então, nem as empresas de home care, nem as empresas de casa de repouso, pela lei, não é obrigada, mas acabam obrigando o cuidador a ter o certificado só por causa de uma burocracia, né, para, de certa forma, estabelecer a contratação, né? Mas a profissão cuidador é uma das profissões assim que mais tem procura. Então você pode ter certeza que tudo isso que você está exercendo com a tua mãe está sendo também está servindo de aprendizado e experiência profissional, né? Então Com também certeza. não 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 se desanime por não poder ter continuado o curso nesse momento, né? Até porque hoje em dia também são ofertados cursos online e como você já tem a experiência, então para você é só questão de certificado mesmo para entrar formalmente no mercado que você já pertence, né? Então, mas você pode ter certeza que você vai servir de inspiração para muitas pessoas. Para mim, por exemplo, você já é. Obrigada, Marina. Foi um prazer conhecer vocês, tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. E vou Ai, que deixar vocês bom. terminar a live de vocês com outras pessoas também.
Parabéns, muito construtiva a live. Ai, Fabi, vai obrigada. dar certo. Tudo de bom, Vai boa dar. sorte. Obrigado, Johnny. Vai dar certo, acredita. Ai, que legal. Ai. Ai, gente, que delícia receber o pessoal aqui, a Má, a Fabi, oh, coisa boa. Muito bom, Nossa, né? ó, nossa, gente, tô super, isso me deixa muito, 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 muito feliz. Se eu pudesse pegar, dá vontade de abraçar todo mundo pessoalmente, assim, é a minha vontade. Ah, um dia ainda vai dar certo, né? Quem sabe a gente faz um. Vai, Eu falei pra Má pra gente organizar um encontro de cuidadores aqui em Curitiba, ó, e acho que ia dar bom. eu Só vou, que, hein? coisa boa! Ó, Mas traga eu comentei, eu nunca tinha comentado com você, que eu comentei com o quê? você, pra De vir aqui gente. pra Curitiba? Não falaram que vocês vinham pra cá. Oi? Quando é que vocês vêm pra Curitiba? Não, eu comentei com você uma vez para a gente fazer uns movimentos assim de cuidadores, Sim, fazer uns vamos. eventos, aí começar Aham, em Curitiba, depois sim, depois rodar pelo Brasil. Lembra você e a Márcia? Eu falei aham, não. sério, Vamos eu pensar então falei alguma coisa. seríssimo. É Faz um legal. ponto aí, faz um ponto aí em Sim, Curitiba, organiza com a Márcia alguma coisa, nós vamos. Eu sim, pego o tem. avião ó, rapidinho. Ah, que coisa boa! Oh, A gente já mostra aqui os pontos turísticos. claro, eu quero conhecer como chama aquele Jardim Botânico? Jardim Botânico, aham, venham pra cá. Conhecer o Jardim Botânico, conhecer, enfim, todos os pontos turísticos que tem aqui. Eu fui para Essa da Alemanha. Ourinhos. Ourinhos é Paraná? Ourinhos, acho que não. É Mas é divisa, né? divisa, aham. Eu fui muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Não, mas vamos combinar assim, porque vai ser legal. Vamos. Eu tava conversando com a Má, o duro é reunir o pessoal aqui de Curitiba, você acredita? Porque a gente curitibana, a gente costuma dizer que a gente é meio jacu, já viu esse termo? Jacu? É a gente. Porque assim, na rede a gente até associava, mas quando é pra sair, é que aqui tá muito frio agora. Então a Não, gente aí fica. deve ser um frio doido aí, né? É sul, né? Então, nossa senhora, nessa época do ano, realmente a única coisa que a gente quer saber é cobertor, um chimarrão, né? Um Ai, chazinho. chimarrão deve ser bom demais. Aham, tem que vir pra cá tomar um chimarrão, fazer uma roda de conversa. Tomar um Enfim, chimarrão com a gurizada, que vocês falam, né? Com a gurizada. piazada aqui, aham. Ó, a Mali concordando. Não, vamos organizar, mas vamos organizar alguma coisa, só que a gente, como eu comentei com a Mal, Curitiba, a gente é meio jacu aqui em Curitiba, então temos que fazer alguma coisa que o pessoal realmente se mobilize para sair debaixo das cobertas, né? Assim, não, eu Misericórdia. vou, ele vai estar animado, então eu vou sair debaixo das cobertas, tirar, né, botar blusa, casaco, guarda-chuva, que aqui também o tempo é bem instável, né? Então, quando você acha que o dia tá, de repente cai aquela chuva, você tem que estar prevenido. Mas a gente vai achar um jeito, eu e a Mar, a gente vai achar um jeito ainda de animar o pessoal daqui, que eu acho que é mais fácil vocês chegarem animados aqui de São Paulo e o pessoal se reunir do que esperar Piazada. que Piazada. azada. Olha os piá. Os Os piá. piazada. Aham. Precisa aprender essas nomenclaturas aí. Sim, vem aqui para Curitiba que a gente já ensina uma gíria diferente. Ai, ai, mas venha pra cá. Nossa, eu e o Márcio, a gente não vai dar certo. Uma hora vai dar certo. A gente tem que achar Vai, claro que vai. é, Já deu um, certo. um pessoal. Olha, ó, pessoal aqui. O que é mais falando? Pessoal de Curitiba só trabalha, isso é verdade. Aqui tem muita escala. Nossa, tem muita escala mesmo. Aqui em Curitiba tem muito idoso mesmo. O pessoal não tem folga. Imagino. Imagino. Tem isso, né? Por isso que às vezes eu vejo Misericórdia. que o pessoal aqui, além do friozinho, né? Mas prefere essa reuniões online aqui em Curitiba tem maior procura do que reuniões presenciais. Acho que é por causa Hoje em disso. dia o mundo tá assim, né?
Aham. Não, mas vamos, a gente ainda vai animar, galera. Nem que vocês venham, pessoal de fora animal. Aqui a gente aqui de Curitiba, mas um dia vai dar certo. Um dia a Ah, gente vai. vai. Ai, pessoal, nossa, gente, que live maravilhosa. Nossa, tô muito, 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 muito feliz de poder ter visto a Má, poder ter visto a Fábio, conversado com as duas. Foi bem E, produtiva, né? nossa, e bora. Marina, se Oiê! você tivesse que falar alguma coisa pro pessoal aí, quais seriam as suas palavras? Ai, Umas- gente, é só agradecer. Quando eu fico, quando eu fico muito empolgada assim, eu não consigo nem raciocinar direito, então só vem alegria. Você estava bem empolgado. E Ah, você é rata de live, né? Você é veterana de live. mas, nossa, que nem eu falei pra você, esse tema assim, eu pensei, gente, eu acho que eu não vou aguentar, eu sou meio sensível nessas coisas assim, mas até Foi que, super né? bem. Mandou bem. Foi super bem. Ai, Marina, ai, muito mas obrigado por tudo, tá? Obrigado pelo momento. Obrigado por vocês que escutaram a gente. E espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído aí no aprendizado de todos. E que Deus abençoe a vida de todos. E amém. continue nessa força. Não estamos sozinhos, tá? Se sentirmos que estamos só, a gente pensa nas lives que assistimos, que vocês assistiu referente a isso, que é essa que estamos fazendo agora, que, que mostra que tem pessoas que passam pelas mesmas situações e que existe um caminho que te liberta da dor de um cárcere mental aí que de repente alguém está passando, tá? Tem sempre uma luz no fim do túnel. No labirinto do cuidado sempre tem uma saída. É importante a gente entender que vai dar certo, que a gente não pode desistir, vai dar certo, sempre vai dar certo. Tem que acreditar que vai dar certo e não tem plano B. É o plano A e o plano A já deu certo. É, Ponto e o final. mais, nossa, e o mais legal de tudo é isso que você falou, a gente tá junto. A gente tá nessa, a gente tá. Um sempre vai tentar, né, aqui dar suporte pro outro. E se o dia que vocês estiverem desanimados, a gente anima, né? O dia que a gente se desanimar, vocês animam a gente de novo. E assim a gente vai, assim a gente segue. Sempre a gente se ajudando. Isso é Vamos juntos, vamos juntos. fundamental. Tem um grupo que a Mari fez. Quem Sim, puder entrar aí, quem tiver dentro, já está bem-vindo. E quem não entrou, seja bem-vindo. Né? sim. E lá no nosso grupo, pessoal, a gente criou um grupo para empreendedorismo. Eu acho que será que eu adicionei a Má? Acho que eu adicionei a Má também já. Empreendedorismo, gestão, vamos aprender e crescer. Vamos embora. Para a gente se ajudar, para a gente estar sempre compartilhando ideias aí no Instagram, se ajudando a crescer, inclusive no Instagram, né, pessoal? Um seguindo o outro, isso é muito legal. Né, para a Eu gente. sou novo no Instagram, eu abri em março essa conta e Não, mas nunca bora lá. pensei em abrir um Instagram assim, sabe, de trabalho. Eu Uhum. trabalho há tantos anos na área e tá vendo? Não, já tá, Me deu um agora já. start há oito, Já tem network. há 6 meses me deu um start. Faz 6 meses que eu tô, 7 meses que eu tô com esse Instagram. E graças a Deus estamos caminhando aí. Conheci pessoas importantes que nem você, a Márcia. Quer ver um cara que eu acho ele muito sensacional, o Marina, o Rodolfo, aquele que está em Portugal agora, Também. viajou com o patrão. Ele trabalha Nossa, perto de mim aqui, acho que ele trabalha em Moema, aqui, em São Paulo. Sabe, eu ia no café com os cuidadores com ele, aí acabou não dando certo, mas ele falou que no próximo eu estarei, eu vou conhecer ele pessoalmente, vai ser bem legal. bacana. Então tem pessoas que realmente é, é, que te puxam, sabe? Que te ajudam. Eu digo no âmbito digital, sabe? No Uhum. âmbito digital. Tem pessoas que te pegam pela mão e falam, não, vem cá, você leva você está levando esse trabalho a sério aqui em divulgar sobre os cuidados
com os idosos e com os cuidadores, você leva a sério. Então tem muita gente que estende a mão de verdade e te ajuda. Entende? Você é uma dessas. A primeira live que eu fiz foi com você, você sabe disso. Uma outra pessoa também muito bacana, aquela Cris Lane. Eu fiz uma live com ela. Isso também, Meu, legal. ela é um amor de pessoa, sabe? Pessoas humildes, pessoas que não têm vaidade, sabe? Pessoa que só tá para agregar e para ajudar quem realmente quer se integrar e se ajudar, sabe? Então, eu senti isso. Eu senti esse cuidado. Sim. Não é de todos, não vou generalizar que são todos assim, mas eu vou dizer aí que é 80% aí, eu tô bem feliz com esses 80% aí que são bem bacana. Obrigado Ai, por tudo aí. ai, Muito bom. coisa boa. Ai, gente do céu. Olha a Má falando, bora marcar um café. Não, vamos fazer aqui em Curitiba. Eu vou falar no grupo, a gente tem que apavorar lá no grupo nosso aqui. A gente tem um grupo aqui em Curitiba. No nosso grupo aqui tem 300 cuidadores. Pergunta se alguém quer falar em café. Ninguém falou em café ainda, mas vamos agitar essa galera aqui. Nossa, eu sou apaixonado por café. Ai, tá bom. Muito bom. Café com bolinho. Muito bom estar aqui com vocês. Que coisa Ah, boa. cadê o livro lá, Márcia? Ó, que eu te falei, ó. Dá pra ver? Augusto Cury. Você não tá vendo eu, né, Marina? Você não me viu hoje, Não, né? não, gente. Tá tudo preto aqui pra mim, mas só eu consigo ver só as mensagens, assim, as mensagens de vocês eu vejo. A tela tá toda preta, não sei o que aconteceu. Tá. Ó, em Pinhais a Má tá falando. Não, vamos Quê? lá, gente. Vamos agitar aqui os cuidadores de Curitiba. Não, chega de ficar encurujado aqui. Vamos sair um pouco de casa. Sim. Ai, ai. Marina, querida, vou ter que dar banho no meu paciente agora. Eu tô de plantão. Ai, bom plantão. Boa semana. Ai, Obrigado mais a uma todos live. vocês. Vamos conversar com a Amada, a gente pensar numa próxima também. Tá bom, vamos sim, vamos junto. Muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, Marina. Foi muito bom. Eu adorei. Eu Eu sou também. suspeito, né? Eu Nós também. somos suspeitos, né? Sim. É bom sempre. Vamos sempre fazer live até pra gente renovar nossas energias, né? Enfim, Sim, para dar aquela sacudida, aquela sim, animada. muito bom. Como que você vai conseguir passar essa live agora? Se você de repente quiser publicar ela, porque você não está aparecendo para você, eu tô te Ai, vendo, mas você não está me vendo. Você acha que você vai conseguir eu, editar? eu acho que sim. Eu vou tentar, vou ver o que que acontece aqui. Tá bom, Mas então. tá bom? Tá bom. A gente faz de novo. A gente faz de novo, não tem problema. Né? Então Ai, fica com pessoal, Deus, querida. Se cuida, viu? vocês também. Boa Beijo. semana. Bom final de semana. Bye, bye. Tchau, tchau. Como que Opa. desliga?